Está soando... Não? É por isto que está soando tão forte? Mesmo sem falar? Talvez eu encontre... Qual é a explicação? É novo. Esse é novo? Ah, então tenho que afastá-lo um pouco. Não, assim. Não? Agora nem soa. Muito estranho. O que faço? Aí. Assim? Está muito escuro, não está? Não consigo ver nada que você... Sim. Falo assim? Ok. Muito bem. Então, hoje o que nos convoca é o quê? Muito bem. Ou conhece o calendário, ou leu o e-mail, ou está acompanhando o curso como corresponde, ou tudo isso junto. Parabéns. Hã? O assunto sim, é verdade. Todos os que estavam aqui e não recebiam e-mails, deixaram o e-mail. Você recebeu. E não recebia antes? E começou a receber essa semana? Ah, então estamos num bom caminho. Vão chegar todos. Obrigado. Obrigado, muito bem. Então, você anotou o seu e-mail semana passada? Ah, deve ser em outra lista, então. Isso, então, o que acabou de dar esperanças, acabou. Não deveria ter dito toda a verdade. Obrigado, de todo mundo. Bom, não sei se temos aí uma lista ou não hoje, mas se não, vamos procurá-la, vamos escrever os e-mails, vamos insistir e vai chegar. De todo modo, nossa aula de hoje é sobre Shavuot, porque nós tivemos umas aulas sobre Pesach, depois sobre a contagem do Omer, depois sobre Yom HaShoah, depois sobre Yom HaAtzmaut, depois sobre a contagem do Omer, e estamos no finalzinho da contagem do Omer, que deriva na festa de Shavuot, que vai ser esse sábado. Sábado à noite começa a festa de Shavuot e é celebrada ela com uma noite de estudos. E nós vamos fazer isso toda noite. Não só estudo, também temos comidas e bebidas. Hoje eu ouvi muito sobre as bebidas. E vai ter um show de dança e um show de música com 20 músicos. Então já estou convidando todos vocês. Obviamente, todos. Isso é uma celebração. Não tem nenhum custo, não tem nenhum requisito. Todos mais do que bem-vindos a participar conosco. Já viram o programa dessa noite? Podem vê-lo aqui. Aqui, se vocês entram no elevador, está o programa. Se fica um minutinho na saída, vão ver a tela. Tem toda a programação também. E, além disso, pode entrar no site da CIP, está tudo explicado lá. Inclusive, tem alguns vídeos curtinhos que vão dizendo tudo. Tá bom? Sábado, a partir das 8 é que começa. E vai até as 4 e 5 da manhã, mais ou menos. A saída do sol é o final do Tikkun. Esse ano vai terminar na saída do sol mesmo, na laje. Vamos ver a saída do sol. Então, aqueles que tenham força e querem estar a noite toda, eu estarei. Será 11ª vez que fazemos isso. Mas quem quiser vir ao Parches, com todo prazer. São meus convidados pessoais, todos. Muito bem. Então, a festa de Shavuot se chama Shavuot, por quê? Porque Shavuot significa semanas. É a festa que está atrelada a Pesach e conta 7 semanas desde Pesach. Assim como nós temos explicado, quando falamos sobre Pesach, que as 3 festas de peregrinação tinham 3 níveis, 3 estratos históricos. O mais antigo de todos, que era agrícola. O seguinte, que era o histórico. E o que veio depois, que é digamos, a reflexão filosófica, psicológica,
que nós fazemos agora na nossa era. Bem, então também a festa de Shavuot tem esses 3 níveis. O nível mais antigo, a festa de Shavuot, é a festa da colheita. Tá bom? Por isso se chama em hebraico também a festa Hag Abikurim, a festa das primeiras frutas. Existem diversos momentos no ano agrícola e o momento de Shavuot é a primeira colheita de algum tipo de cultivo. Muito bem. Esse é o primeiro nível. Por isso se chama Shavuot em algumas fontes Hag Abikurim e em outras fontes se chama Hag Akatzir. Bikurim vem da palavra Bechor, que significa primogênito, e se refere aos primogênitos das frutas. E Katzir significa colheita, cortar. Liktzor, é cortar a colheita. Tá bom? Por essa razão, esses são os 2 nomes mais antigos da festa. Aparentemente, essa era uma festa celebrada por agricultores em toda a região, judeus e não judeus, talvez antes do judaísmo. Bom, depois veio a saída dos judeus do Egito, no momento da história. E então, o que era a festa agrícola da primavera se tornou também a festa de Pesach, ou da liberdade. Já falamos disso. Shavuot, que era a festa apenas das primeiras frutas, da primeira colheita, se tornou também a festa das semanas, que separam Pesach até Shavuot, e a festa da entrega da Torá. Segundo a narrativa bíblica, os judeus saíram do Egito, andaram pelo deserto, e depois de 3 meses, mais ou menos, tem contagens diferentes, isso foi no primeiro ano, ou foi depois de 1 ano e essas 7 semanas, enfim. Mas eu falei 3 meses porque o primeiro mês é o mês de Nisan, e 15 de Nisan é Pesach, e depois o terceiro mês é o mês de Shavuot. Não é que passaram 3 meses. Esse foi um vício do calendário judaico que está na cabeça. Pesach é o mês de Nisan e é conhecido na Torá como o primeiro mês. O mês seguinte é Iyar e o mês seguinte é Sivan, quando acontece Shavuot. Ou seja, o terceiro mês. Mas não é que passaram 3 meses. Passaram 7 semanas. Ou talvez 1 ano e 7 semanas. Ou talvez 3 anos e 7 semanas. Não sabemos os anos. Mas o importante é que é nesse mês que os judeus chegam ao Monte Sinai, segundo a narrativa bíblica, e recebem a Torá. Tá bom? Então, Shavuot, desse modo, recebe esses 4 nomes. Os 2 nomes mais antigos, Bikurim e Katzir, e os 2 nomes que vieram depois, junto com a história, que são Shavuot, ou seja, a festa das semanas, e Zman Matan Toratenu, o tempo da entrega de nossa Torá. De acordo? Bem, a tradição mais antiga é celebrar o ano agrícola. E por isso, na Torá nos contam que na festa de Shavuot, os agricultores pegavam as frutas, cada um seu cultivo, o que ele trabalhava, e o levava até o templo de Jerusalém. E nesse momento faziam uma festa das primícias, das primeiras frutas. E aparentemente uma parte era doada ao templo para que os sacerdotes que não possuíam terras tivessem também o que comer, e os demais aparentemente desfrutavam da troca, porque eu talvez trazia tomates e você trazia morangos. Então, trocávamos e todos
podíamos aproveitar também os cultivos dos outros. Guardem tudo isso porque vai ser muito importante para nossas conclusões psicofilosóficas, que espero que nos ajudem, como em todas as outras aulas, a sair daqui enriquecidos, quem sabe, transformados ou com alguma contribuição maior. Então, por enquanto, estamos nos elementos básicos da festa. Então, esse é o extrato, e esse é o extrato agrícola, o mais antigo de todos. Esse continua, se renovou quando os judeus voltaram a possuir terras, ou seja, com o advenimento do sionismo e com a volta à terra de Israel. E hoje em dia, Shavuot, nos kibbutzim e nos moshavim, que são as formas de vida no campo em Israel, celebram a festa de Shavuot, trazendo ainda cestinhas com frutas. Muito bem. A própria Torá conta que o que devia fazer o agricultor era pegar as primeiras frutas, colocá-las numa cesta, chegar até o templo e tinha que fazer uma declaração de gratidão, na qual ele reconhecia toda a sua história, que veio de um povo pagão, que era pobre antes, que estava fora, que foi escravo, que voltou, que ganhou uma terra, que trabalhou ela e que a terra deu, Deus, a terra, enfim, deram de volta frutas. E que agora está trazendo sua contribuição. Essa era mais ou menos a fórmula. Vão guardando tudo isso, tá bom? Muito bem. Então aí encontramos algo interessante que tem a ver com o que recebemos da terra, o que doamos à terra, ou o que doamos do que recebemos da terra aos outros. E quando entregamos isso, recebemos também a doação dos outros. Certo? Tudo isso acontecia lá. Guardamos, colocamos do lado, vamos agora ao segundo extrato. O segundo nível é o nível histórico. Nível histórico da festa de Shavuot, a festa de Shavuot, a festa das semanas. Estávamos contando o tempo, falamos na aula passada, contar o tempo, saber esperar, saber se preparar, saber significar. Lembram? A mistura de paciência e entusiasmo, que são aparentemente dois opostos, e os dois precisam estar presentes, influenciando um ao outro, para que a pessoa consiga avançar no tempo que os separa do objetivo. Todos esperamos o tempo todo, a vida está repleta de caminhos e de esperas, e o grande desafio é saber qual é a arte, como é que você se coloca no caminho, na espera, na evolução. Lembram que falamos disso, os que estavam? Muito bem. Então, finalmente, depois dessas 7 semanas, nós chegamos à meta. Chegamos à conquista, que qual é? Receber a Torá. E isso, por quê? Porque essa é a meta. Porque na narrativa judaica, sair da escravidão ainda não é ter um caminho. E, portanto, não necessariamente é efetivar a liberdade. A ausência de escravidão, e nós temos falado um pouquinho isso em Pesach, a ausência de escravidão, não estar numa prisão, ainda não significa que você tem garantidas todas as liberdades. E nós, por isso, temos falado durante 2 aulas sobre a liberdade da vontade, em que medida, ou a liberdade do pensamento, em que medida as coisas que eu penso, as escolhi. Talvez as concluo sem alternativas, porque me parece o mais lógico. Lembram que falamos disso? E talvez me pareça o mais lógico pela educação que recebi, ou que não recebi. E desse modo, o exercício da liberdade talvez não é tão livre assim. Então, não é automática a ausência de escravidão e a liberdade. Uma das garantias, digamos, de
do exercício da liberdade é ter um caminho, ter um valor, ter um objetivo. Possível ou não, às vezes esse caminho ou esse valor é imposto, não é escolhido, então não tenho liberdade de novo. Mas se supõe que preciso de um caminho, de uma meta, de um modo para poder exercer a liberdade. Isso, na narrativa bíblica, é visto na Torá. Então, quando os judeus saem do Egito, apagam a escravidão, mas ainda, talvez, poderiam ser escravos dos medos, da falta de projeto, da falta de limites. Poderiam se tornar uma selva, uma luta entre uns e outros. E a Torá aparentemente organiza e por isso permite liberdade. Como é que essa é a premissa? Como é que um sistema de leis e de tradições, de valores e de limites libertaria? Nós temos falado um pouco disso. Não sei se lembram, mas que a lei pode libertar, pode não, mas pode libertar. Por exemplo, se eu mando você fazer algo, lembram que demos o exemplo da geladeira. Eu não mando a geladeira fazer nada porque não tem liberdade. Quando eu coloco ela na tomada, ela esfria. Quando eu retiro ela da tomada, ela deixa de esfriar. Não tem nenhuma escolha. Mandar alguém fazer algo já implica que você não pode fazer por ele e você não pode fazer ele fazer. Só ele decide. E ele tem a capacidade. Então, mandamentos, mandar leis, implicam determinada liberdade. Claro, também determinada consequência se você não cumpre com essa lei. Mas esse sistema mostra alguma liberdade. Também é visto o momento da entrega da Torá como uma libertação, não só porque você tem leis e você pode escolher cumpri-las ou não, sino pela mesma razão que quando você tem um projeto, alguma vez você estava de férias e não tinha nada para fazer e sentiu que passaram as férias e nada aconteceu. Estava preso do nada. Estranho. Falta de programa, por exemplo. Passou um dia, passou outro dia, terminou as férias. Terminou o feriado, ou terminou o final de semana. E que fiz? Nada. Nada aconteceu comigo. Agora, se você se planeja, não, eu vou acordar às 8, às 9 vou tomar café, depois vou sair, depois vou visitar isso, depois vou falar com aquele. Estou cheio de regras, aí agora não estou mais livre. Mas fiz muitas coisas. Isso parece um detalhe, mas não é. O projeto, a programação, te permite exercer a liberdade, dar um sentido à liberdade. Existem muitas regras que conseguem libertar. É estranho isso, geralmente não pensamos assim. Disciplina. A disciplina poderia libertar. É perigoso isso que estou dizendo, porque os sistemas ditatoriais dizem isso. Mas você aprende, por exemplo, uma arte, uma técnica, uma linguagem, um idioma, um instrumento musical. Essas são regras. Se você não conhece a gramática inglesa, não pode falar inglês. São regras. Você não pode dizer sou shemesh em inglês. Tem que dizer sun. Lei. Senão ninguém vai entender. E não pode, e tem que colocar o auxiliar, bom, e assim por diante. Tem regras. Você não pode jogar futebol com a bola quadrada. Não dá. E não pode fazer waterpolo sem piscina, sem água. Tem regras. Agora, quando você conhece as regras, chega um ponto em que, de repente, adquire novas liberdades. Por exemplo, meu modo de falar inglês. Eu não me conhecia em inglês, agora sim. Eu consigo me comunicar com pessoas que falam inglês somente. Não tinha essa liberdade até não aprender as regras
disciplinadamente, do inglês. Eu não podia me expressar através do violão até não aprender a tocá-lo. Dias e dias, semanas e meses e anos, talvez, de estragar os dedos, de entender o ponto justo, quanto apertar, em que lugar, o ritmo. Mas uma vez que aprendi as regras, ganhei umas novas liberdades. Eu me expresso no violão. E assim por diante. Aprende um idioma, aprende uma dança, aprende um traço, aprende uma arte plástica. São regras, disciplinas que te abrem novas formas de liberdade. Mas, por outro lado, sistemas totalitários dizem essas são as normas e é isso que vai te libertar e isso pode ser muito o contrário do que estamos dizendo. Então, o contexto, que são essas regras, quanto eu posso escolher entrar e sair do sistema, usar ou não esse sistema, é parte da chave de como é que a disciplina pode libertar ou aprisionar, escravizar, ou querer algo com prisão. Muito bem. Então, a Torá vê a si própria como esse caminho, esse cauce, por exemplo, um rio. Você tem uma água que está perdida, que é uma lagoa, um lago, ou nada, um pouco de água que está aí. Se você coloca limites, de repente tem um rio que flui, que anda. Mas para isso colocou os limites. Tem inúmeras metáforas de como limitações podem libertar. E não também, se tem escolha ou não, tudo isso que falamos antes. Então a Torá se vê a si própria como um caminho, que como não tem coação, tudo isso falamos em Pesach, é libertador. Então o caminho, porque não tem polícia da Torá, não tem consequências claras, diretas, nada do que você faz ou deixa de fazer. Então acabam sendo mandamentos que estão somente na sua consciência, na sua própria escolha de se sentir mandado por eles ou não. Desse modo chegamos então a que a entrega da Torá é vinculada à saída do Egito como todo um pacote libertador possível. Depende de como o levamos. Já tem grupos que fizeram polícia da Torá. Mas a princípio a Torá não era para ser assim. Então, a espera de ter acabado com a escravidão, mas ainda não ter um caminho, é a espera da contagem do Homer. E a finalização da libertação é o momento do recebimento da Torá. Tá bom? Assim é como se conectam as duas festas. Muito bem. O quarto nome, então, é Zman Matan Toratenu, o tempo da entrega de nossa Torá, e não o dia da entrega da nossa Torá. A tradição diz por que o tempo e não o dia. Alguém tem alguma sugestão? Por que tempo e não o dia? O que sugere a tradição é que não existe um dia para receber a Torá. Assim como não existe um dia para se libertar. Também a festa da liberdade se chamava Chag HaMatzot, Chag HaPesach, Chag HaAviv e Zman Cherutenu, o tempo de nossa liberdade. A festa das Matzot, a festa de Pesach, a festa da primavera e o tempo da liberdade. E aqui também, a festa das primícias, a festa da colheita, a festa das semanas, Chag, mas Torá, Zman, usa a palavra Zman. Por quê? Porque Zman é tempo, não é um dia específico, e a tradição quer acreditar que temos que o tempo para receber a Torá é dinâmico. Não existe um dia em que você recebe a Torá. Todos os dias podem ser de recebimento da Torá. E aqui entramos na última questão, a mais importante talvez, e é que mensagens, que é o que aprendemos, que levamos conosco, que é o judaísmo adulto dessa festa. Esse curso se chama Judaísmo Adulto, certo? Então vamos agora, que já repassamos toda a tradição, vamos entrar na questão adulta, na reflexão adulta da festa. E para isso vamos fazer um pequeno exercício.
Eu ia escrever aqui os nomes somente para que não se percam. Então, um era Hag HaShavuot. Shavuot. Outro é Hag HaBikurim. O terceiro é Hag HaKatzir. E por último, Zman Matan Toratenu, que significa o tempo da entrega de nossa Torá. Muito bem. Agora vamos fazer um pequeno exercício. Depois vamos ver como se conectam as duas coisas. O exercício com o que temos aprendido aqui. Aliás, na verdade, os três estratos eram primeiro o agrícola, que já falamos, o segundo era o histórico, e o terceiro que chamamos o sionista, que mais para frente, as festas estas, as três, se vinculam com uma peregrinação a Israel. Neste caso, está clara, a peregrinação era para levar os frutos, que já falamos. Bom, dito isso, vamos agora pensar como adultos do século XXI. Exercício. As pessoas dizem que dar é receber e que receber é dar. Mas eu não sei se as pessoas param para pensar o que significa isso e por que dar e receber estariam vinculados. E o que nós vamos nos propor daqui a pouco é ver como se conectam. Vamos tentar entender primeiro qual é a característica da pessoa que dá, que doa, a generosidade. Como é? Que precisa ter uma pessoa para ser generosa, para dar? Se colocar no lugar do outro. Empatia, muito bem. Ter compaixão, muito bem. Ou seja, saber ver o outro. Que mais? Desprendimento, desapego, muito bem. Querer ajudar, muito bem, e certa sensibilidade. Eu acho que todas essas coisas têm a ver com eu diria, com fazer um espaço para um outro. Poder ver o outro, poder sentir pelo outro, querer ajudar o outro. Uma vez que você sentiu, teve compaixão, teve sensibilidade, teve empatia, quer ajudá-lo. E pode se desapegar porque também sente que pode compartilhar com o outro. E essa é uma característica que tem a ver com humildade ou com amor próprio. O que acham? Os dois como? Não, amor próprio estou dizendo. Eu sei, eu te conheço, Graciela. Ela fala de amor porque é uma romântica. E acha que tudo é amor. É verdade, poder ajudar outro é amor. Mas estou perguntando se a pergunta minha foi se foi... Não, concordo. Se você ajuda e espera um retorno, não é generosidade. Não é generosidade. Tá bom, mas a pergunta é a seguinte. Para ter essas características que temos falado, a pessoa tem um grau de humildade ou um grau de amor próprio? Amor a si próprio, estou dizendo, não amor ao outro, amor a si próprio. O que acham? Humildade. Humildade, claro. A pessoa precisa ter um lugar humilde para dizer, eu não ocupo todo o meu pensamento e minha emoção. Tem espaço para o outro. Existem outros aqui. Não sou só eu. Não me importo só por mim. Não estou pensando somente em mim. Então, a humildade me permite ver o outro. Porém, por que falou os dois? Como é que o amor próprio se vincularia com a generosidade? Eu concordo. É um desafio isto, não é fácil. Vamos ver. Sim, como é que o amor próprio se... Eu acho que uma pessoa, quanto mais satisfeita ela está consigo mesma, mais você consegue dar alguma coisa ao outro. Uma pessoa com recalques, insatisfeitas, insegura, dificilmente vai conseguir
dar alguma coisa para o outro. Muito bem. É mais ou menos por esse caminho. Geralmente, a pessoa que vai doar algo de si acredita que, primeiro, que tem o suficiente. E segundo, que aquilo que tem é bom, é digno de ser doado, pode servir para um outro. Pessoa que não se valoriza a si próprio não encontra que é o que pode dar, que de mim pode servir. E se está muito preocupada com o que lhe falta, então não vai poder se desapegar. Quando sobrar, eu vou dar. Eu não tenho nada. Estou ocupado com o meu próprio bem-estar. Então, existe uma sensação, uma dose de humildade para poder ser generoso, para ter um espaço para o outro. E existe uma dose de amor próprio, que é o contrário. Interessante. O contrário de humildade não é ser arrogante, não é arrogância. Não, mas é uma valorização de si. Eu, há pouco tempo, li um texto um pouco polêmico de alguém que diz que o generoso, sem saber, humilha o outro. Eu acho que é um pouco exagerado. É bom para a polêmica, mas é um pouco exagerado. Que até precisa disso, enfim. Queria dizer alguma coisa. Às vezes a pessoa passou por uma situação similar a que a pessoa que está sendo ajudada está passando, e então a pessoa que ajuda sente essa necessidade que ela está tendo. E aí se aproxima porque ele já viveu isso no passado também. Isso se conecta com falaram da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, fazer espaço para o outro. A identificação com o outro. Muito bem. Vamos agora à outra parte. Né? Saber receber. Quando recebemos, que características de personalidade precisamos para poder receber? Humildade. Por que humildade? Se eu não conseguir me colocar numa situação tipo, bom, outro é melhor que eu, mas eu posso mesmo assim receber, eu não tenho humildade. A humildade requer que eu me posicione no meu lugar de precisar. Precisar não é tão fácil. Precisa, muito bem. Então, para poder receber, eu tenho que assumir que preciso de algo, que me falta algo. E para poder receber algo de você, eu tenho que fazer também o ato de dizer, eu não tenho isso. 2, eu preciso disso, eu quero isso, eu gostaria disso. E 3, você sim tem isso. Esses 3 movimentos precisam de bastante humildade. Muito bem. E precisa amor próprio para poder receber? O que acham? Pensem. Sim, precisa. Como? Eu também acho. Senão não estaria perguntando. Ela já me conhece. Acho que por essa reconhecer que precisa e reconhecer que está melhor. Que o outro está melhor. E também que deseja melhorar em algo. Então, está nesse sentido, amor próprio. Melhor, Que eu não sou... Entendi. Perfeito. É um bom caminho. Eu reconheço minha necessidade e vou atrás de resolvê-la porque quero me melhorar. Ou seja, em algum lugar me vejo digno de melhora. Dito de outro modo, a pessoa para receber tem que dizer eu mereço, eu posso. Eu sou digno disso que vou receber. Necessito é um outro lado. Necessito um outro lado. Esse foi o primeiro passo, Graciela. Esse foi o primeiro passo, que já foi falado. Primeiro eu tenho que reconhecer que não tenho isso, que preciso, que quero. Tá bom, essa é uma parte. Mas onde estaria o amor próprio? Essa foi a seguinte pergunta. Onde estaria o amor próprio? Tem também amor próprio ou é só humildade?
É só carência ou é também um lugar onde... Então, tem aí um barulhinho que está me atrapalhando um pouco. Pronto. O amor próprio para receber estaria no lugar da pessoa que diz, eu não tenho mais... Vamos lá, vamos tentar conseguir isso. Posso recebê-lo, posso ser digno disso. Posso merecê-lo mesmo sem tê-lo. Aí você tem que se amar um pouco. Se se amar muito, não vai reconhecer que precisa de algo que não tem. Mas se se amar nada, vai dizer, não, eu não sou digno disso, eu não mereço, eu não posso receber. Esse é um falso orgulho. Mas, na verdade, aí é um excesso de humildade. Existe o excesso de amor próprio, que também não consegue receber. Como vou receber algo de você se eu valho muito mais que você? Como vai me faltar algo? E como vai me faltar algo que você tem? Se eu sou tudo, tenho tudo, ou sei tudo e assim por diante. Eu dizia de brincadeira, os argentinos ou me perdoam ou riem comigo, que o argentino não consegue aprender nada porque sabe tudo. Alguma vez já disse isso. Não consegue receber nada porque tem tudo. Mas é uma ironia, claro. Você não pode crescer quando você acha que é tudo. Nós falamos um pouquinho disso quando falamos da matzá, da humildade e a liberdade. Aqui estamos falando da humildade para receber e dar, e do amor próprio para receber e dar. Vejam, acabamos de fazer um caminho de paradoxos, que parece muito simples e não é tão simples, mas depois do dito, sim é simples, é claríssimo. Para dar, precisamos uma dose de humildade para reconhecer os outros, vê-los, senti-los, nos identificarmos com eles, dar valor a outros. Então eu tenho que ser menor para para compreender os outros, me importar com eles. E uma dose de amor próprio para dizer, eu sou quem pode ajudar, quem pode doar, etc, etc. E vice-versa. Para poder receber, também preciso as mesmas características. Preciso uma dose de humildade para dizer, eu não tenho, você sim, eu quero, eu preciso, etc. E 2, eu mereço, eu posso sair dessa lama. Ou seja, tanto para dar quanto para receber, você precisa das duas mesmas características. E aí onde vemos que são duas partes de uma mesma moeda. O dar e o receber. Existe mais um aspecto muito importante para entender como se conecta o dar e o receber. No momento no qual nós damos algo a alguém, estamos recebendo algo. Não estou falando de receber, de que nós damos para receber algo. Isso já é uma outra questão. Por que doar? Quando? Quem? Tem muitas motivações para doar, essa é uma outra discussão. Não é a nossa discussão de hoje. Podemos um dia falar disso. Mas, quando nós damos algo a alguém, na hora, o próprio ato de dar já traz alguma consequência. Você recebe algo. Não existe um ato unilateral sem resposta. Porque a não resposta é uma resposta. Não é? Todos conseguem ver isso? Eu te entrego um presente, um conselho, uma piscadinha. Entreguei algo. Você reage. Ou reage sorrindo, ou reage piscando também, ou reage virando o rosto. Eu recebi algo. Não existe não receber. Então, o ato de dar traz junto algo que se recebe. E este é um pouquinho mais complexo, mas eu tenho certeza que vão conseguir vê-lo também. O momento no qual nós recebemos algo de alguém também inclui um doar. Primeiro, aquilo que dou em resposta, que já falamos antes.
Se eu sou o receptor, eu estou dando algo em resposta. Mas também eu me dou algo. Na verdade, nada é recebido se não é autodoado, de algum modo. Ou seja, você me traz um presente, eu posso não pegá-lo. Posso não abri-lo. Posso ignorá-lo, posso olhar para outro lado. Então, isso não aconteceu comigo. Um conselho, uma pessoa, as coisas... O que estou falando agora só entra em você se você faz algo para... Se você ouve, se você pensa, se você relaciona, se você se abre, se você discute comigo dentro de você. Então, o modo em que isso chega a você tem a ver uma parte comigo e uma parte com você. Nada entra em você sem que você não participe. Algo tem a ver com você também. E isso que tem a ver com você é o que você dá a você. Além de exteriorizar alguma coisa a mim. Então, desse modo, nós vemos que o dar e o receber estão extremamente vinculados. Tanto nas traços da personalidade, que são os mesmos, para dar quanto para receber, quanto no próprio ato. O ato tem dentro as duas coisas, sempre. Estamos de acordo nisso? Interessante, né? Imagino que não tinham pensado desse modo antes de atravessar a porta hoje. O que tem isso a ver com Shavuot? Não sei se alguém quer se aventurar a ver isso na festa. Mas a festa é essa, a mim pessoalmente me fascina nesse ponto, por isso dediquei quase toda a aula a essa parte. É a festa que melhor mostra tudo isso que acabamos de falar nos últimos minutos. O vínculo entre o dar e o receber. O vínculo entre o amor próprio e a humildade. Por quê? Porque vejam, se vamos ao extrato agrícola, o que acontecia? Muito bem, eu plantei, colhi, levei ao templo e no templo me encontrei com que no momento que eu estou dando também estou recebendo das pessoas. Perfeito, muito bem. O que mais? Antes disso, na terra. Eu dei à terra os frutos ou a terra me deu a mim? Os dois. A terra eu tive que plantar. Mas a terra, só a terra podia dar o fruto. Eu estou com a semente na mão, não faço nada. A terra sem a semente não vai dar o fruto. Então, eu dou à terra a semente e a terra dá de volta. E tenho que cuidar ao longo do tempo, tenho que colocar água, cuidar insectos, etc, etc, até que isso... Então, eu dei algo à terra, a terra me deu de volta, eu levei ao templo e me encontrei com que os outros também trouxeram. É uma festa do dar e o receber ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Quando eu estou entregando a terra me dá. Quando eu estou entregando no templo, o templo me dá a mim também. No extrato da Torá, é a mesma coisa. Nós celebramos a entrega da Torá. Alguns traduzem como que nós celebramos o recebimento da Torá. E na verdade é que é o mesmo. Só é entregue a Torá se nós sabemos recebê-la. E nós podemos recebê-la se nos foi entregue. Agora, e aliás, aliás, vamos chegar nisso um pouquinho depois. Essa questão de que a Shavuot é a festa, é o tempo de entrega da Torá e não tem um dia. Tempo. Vocês lembram que quando nós falávamos de Pesach, acho que em algum momento falamos sobre a importância de se ver a si próprio como saindo do Egito. Não é uma questão de lembrar uma história passada. A ideia é ver qual é meu Egito agora, esse ano, 2018. E 2019 vai ser outro Egito. E 2020 vai ser outro Egito. Eu tenho que descobrir o Egito e sair dele. Muito bem. Como faço para receber a Torá de novo? Porque o judaísmo tem essa pegada, tem essa sacada.
O judaísmo não é... As tradições judaicas não são somente história. Mais ainda, são pouca história. O ponto principal é fazê-las presente. Então, como é que eu consigo falar da metáfora de sair do Egito, mas como é que eu recebo de novo a Torá? Já foi entregue. Se a festa da sair do Egito se celebra saindo de Egitos atuais, como será receber hoje de novo algo que já foi entregue? Alguém tem alguma sugestão? Eu não sou o mesmo. Muito bem, então, como recebo de novo? De outra forma. O meu texto é o mesmo, eu leio ele de outro... Isso mesmo, como conseguem ouvir aí também? Como leio o mesmo livro com 10 anos e com 40 anos. Esse é um livro que tem interpretações múltiplas, que é enorme, que é o best-seller maior da história da humanidade. Então, com certeza vai ser muito diferente, não só com 10 e com 40, sino com 40 e com 41. E com 41 e um mês, e com 41 e 3 meses. E talvez todo dia vai ser diferente. Mas ser ciente disso, estar disponível e disposto a isso, é o que vai me permitir receber a Torá de novo. Lembremos que falamos antes. Nada entra em você a menos que você se permita que entre. Receber é um ato, não é passivo. Existem formas de receber, que dependem de nós. Então, a festa de Shavuot se celebra recebendo em forma renovada todo ano a mesma Torá. E como se faz isso? Com o Tikkun. A noite de Shavuot não se dorme. Tem que dormir uma siesta, uma sonequinha. Siesta em espanhol. Para poder passar a noite estudando a Torá. Estudando a Torá depende da linha de cada lugar. Alguns vão dizer, bom, então pega a Torá e vai lendo. Isso não vai ser muito receber a Torá de novo. Pelo contrário, vai ser não receber, vai acabar dormindo em cima do livro. A ideia do Tikkun de Shavuot é trazer novas perguntas, ler a mesma Torá à luz de novos desafios. E isso é o que fazemos aqui na CIP. Aliás, todo ano, já vai ser o número 11 esse ano. Trazemos algum tema de atualidade e, em conjunto, em comunidade, vamos estudando e discutindo isso à luz do judaísmo. Ou vice-versa. Lemos algo do judaísmo à luz de temas atuais. Assim nós tivemos, por exemplo, um Tikkun que falou tudo sobre... Era o ano das Olimpíadas ou do Mundial, já não lembro. E então era todo sobre o corpo e o espírito. Depois tivemos outro que era todo sobre sustentabilidade. Depois outro que era todo sobre desafios e superação de desafios, e sobre verdades e hipocrisias, porque era uma época que se falava bastante disso. Enfim, esse ano, o que vai acontecer é o mais tradicional e o mais novedoso ao mesmo tempo. Nós vamos fazer uma releitura dos 10 mandamentos. Ou seja, o tema de Shavuot, mas à luz de temas atuais. Então, o primeiro mandamento fala da saída do Egito. Diz, eu sou o Deus que te tirou da escravidão. Então, aí essa vai ser minha sessão. Eu vou falar junto com um psicanalista sobre liberdade e sobre o último. Sabem qual é o 10º mandamento? O 10º mandamento é não cobiçar. Então, vamos juntar o primeiro e o último mandamento, o psicanalista e eu da psicanálise e eu através do judaísmo, vamos falar sobre liberdade e desejo. E como um limita ou liberta o outro. Depois haverá uma sessão na qual vai falar um jornalista sobre fake news, sobre essa questão de quem diz a verdade. Tal jornal, o Facebook, tal agência. Sabem que tem constantemente notícias
E fontes que dizem que aquela notícia é mentira, que não é verdade, que não aparece, não aconteceu. E que o leitor não sabe o que fazer com isso. Uma guerra de informação na era da informática. E ele é um especialista nesse tema. Ele tem uma tese muito interessante que diz que dizer que a notícia do outro é fake news, isso é fake news. Vamos ver. Ele vem especialmente de Brasília para falar disso. E isso se conecta com o mandamento de não mentir. Ou de não usar o nome de Deus em vão. Depois vamos ter uma cabalista que vai falar sobre o Shabat. Depois depois a Rabina Fernanda vai falar sobre o lugar dos pais e dos filhos no século XXI, para o mandamento de honrar, porque no judaísmo, teoricamente, tem que honrar os pais, mas tem limites isso. Os pais te levam a fazer algo que teoricamente contradiziria a Torá ou sua própria verdade, então aí está o limite. É interessante isso. E assim por diante. Vamos ter uma orquestra de 20 músicos, a maioria deles refugiados, alguns de países árabes, aqui em Shavuot, numa comunidade judaica. Uma das mitzvot que aparece na Torá, não dos 10 mandamentos, mas na Torá. Não uma. A mitzvah que mais aparece na Torá, sabem qual é? Acolher o estrangeiro. É a única que se repete, sugira um número. 36 vezes. Nem Shabbat e Kashrut e não matar aparece tantas vezes como acolher o estrangeiro. Então, essa também vai ser uma das questões, mas isso não vai ser discutido, vai ser através da música. Então, em definitiva, todos convidados, Shavuot vai ser esse sábado e vamos celebrar essa troca mágica de dar e receber, dando e recebendo uns aos outros de um modo renovado, nossa própria tradição, à luz de assuntos contemporâneos. Venham, espero ver todos vocês aí. Boa noite. Justo, 8h15. 8h12? Então fiquem aí 3 minutos mais.